Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? Meu nome é Fúvio e a gente vai resolver uma questão do vestibular da PUC do Paraná. Essa questão trata a respeito de um bloco que é suspenso sobre um plano inclinado através de uma corda, um motor que puxa esse bloco com velocidade constante. E ele quer saber qual a velocidade com que esse bloco sobe a rampa. Eu dividi o vídeo dessa forma aqui. Professor, mas por que você divide assim? Eu nunca resolvo um exercício direto indo para os cálculos. Eu sempre mostro como que eu cheguei lá. É quase um passo a passo, ok? E por que eu faço assim? Eu faço assim porque às vezes um aluno tem dificuldade na montagem do exercício ou na leitura e interpretação do enunciado, ou nos itens que eu vou utilizar ou que fazem parte para a resolução do exercício. Então, se você tem dificuldade nisso tudo, assista completo. Caso você já tenha facilidade, você queira saber só as respostas, basta você pular direto e ir lá para os cálculos, porque o vídeo está dividido em capítulos. Então, primeiro eu vou fazer a leitura e interpretação do enunciado, vou fazer o DCL, que é a montagem do diagrama de corpo livre, que isso aqui é fundamental para todo exercício de dinâmica, todo exercício de bloquinho. Vou passar a fórmula de potência instantânea, força de atrito e potência elétrica, que são os conteúdos que envolvem a resolução desse exercício, e por último, a alternativa correta. Beleza? Então vamos ver o que o exercício diz para nós? Um motor elétrico é utilizado para tracionar uma carga de massa 50 kg, com velocidade constante. E você pode ver que eu grifei a parte da velocidade constante, porque isso é fundamental para a gente resolver esse exercício. Por um plano inclinado, como mostra a figura a seguir. Sabe-se que o motor está ligado a uma fonte de tensão constante de 200 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica constante de 15 amperes. Para a função de tracionar a carga apresentada, o rendimento apresentado pelo dispositivo é de 80%. Ou seja, nem toda energia que o motor recebe e ele gera consegue se transformar em movimento, só 80% dele, que é responsável por fazer o bloco subir. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito entre a carga e o plano inclinado é de 0,2. Seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. E despreze todos os outros possíveis atritos. Bom, num exercício de blocos, a primeira coisa que você faz é o DCL, que é o diagrama de corpo livre. O que é isso, professor? Talvez você não conheça com esse nome, mas eu tenho certeza que você já faz isso. Isso é você isolar o bloco e colocar todas as forças que estão atuando nesse bloco. A gente começa sempre, no caso de plano inclinado, colocando o plano cartesiano. Você coloca o eixo X paralelo ao plano e o eixo Y perpendicular ao plano, passando pelo centro do bloco. Feito isso, você pode começar a colocar as forças. E a gente começa sempre, eu pelo menos prefiro começar sempre pela força-peso, que é a força que a Terra faz sobre todos os corpos. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que você traça esses planos, esse plano cartesiano? Ora, eu faço isso porque nem todas as forças estão paralelas ao plano ou perpendiculares ao plano. E eu preciso, para poder achar resultante dessas forças, que elas estejam alinhadas, ok? Então, o próximo passo que eu tenho é encontrar aonde que nesse desenho aqui do plano cartesiano encontra-se o meu ângulo θ que ele deu em relação à base do plano inclinado. Toda vez que ele me der aqui na base, esse ângulo estará entre a força-peso e o eixo Y. Feito isso, agora eu faço a decomposição da minha força-peso. A decomposição é a projeção dessa força-peso nas direções de x e de y. Então, eu tenho a minha componente Px, que agora ela é paralela ao plano. Como que eu encontro ela? Eu uso os valores de seno e de cosseno. Você pode olhar que o meu Px agora é uma regrinha básica, hein? Vale um like. Você pode ver que minha componente Px não está com o ângulo, ela está sem o ângulo. Então, meu Px é o peso vezes o seno. Viu ali? Sem seno. Gostou? Próximo, eu tenho que achar o Py, que é a componente perpendicular ao plano. O Py está com o ângulo, então é cosseno. Percebeu? Então é P cosseno de θ. Facinho de você guardar. Com o ângulo,
cosseno, sem o ângulo, seno. Continuando, a gente vai colocar as próximas forças. Se o bloco está apoiado sobre uma superfície, esse bloco empurra a superfície para baixo. Se o bloco empurra a superfície empurra o bloco. Está aqui a normal. Fechou? Próxima força. Força de atrito. Ele me disse que existe atrito entre o bloco e o plano. Ora, se eu sei que esse bloco está subindo e a minha força de atrito ela é contrária ao movimento relativo entre as superfícies. Então, a minha força de atrito é na direção para baixo do eixo X. E por último, a força de tração que a corda faz sobre o bloco, puxando o bloco para cima. Guardou? Legal, né? Isso é o DCL. Se você errar isso aí, você erra tudo daqui para frente. Então, treine fazer o DCL, tá certo? Para a hora que chegar na hora da prova, você fazer rapidamente. O que é que eu sei? Olha, nós sabemos que a fórmula que a gente vai utilizar para resolver esse exercício é a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas eu sei também que a velocidade é constante. Lembra que eu grifei aqui em cima? Ora, se a velocidade é constante, significa que a aceleração vale zero. Zero vezes a massa dá zero. Então, minha velocidade sendo constante, a consequência é que a minha força resultante sobre o bloco é zero. Se eu somar todas essas forças que estão atuando sobre o bloco, tem que dar zero. Como elas são opostas, eu vou poder escrever isso aqui. Ó. A nossa conclusão é que o Px e a força de atrito elas têm o mesmo sentido, então eu posso somar as duas. Mas minha resultante não tem que ser zero, então significa que ela é igual à tração. Na direção y, como eu tenho duas forças opostas, então o meu Py é igual a normal. Pronto, cheguei nas minhas conclusões. Eu vou precisar disso. Isso é a parte física do exercício. Vamos continuar? O que a gente precisa saber para resolver essa questão? Conceito de potência instantânea. A potência instantânea é igual à força aplicada no corpo naquele instante vezes a velocidade dele naquele instante. Por isso, instantânea. Qual outro conceito que eu preciso saber? Conceito de força de atrito. A minha fórmula de força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Continuando. Potência elétrica é a tensão vezes a corrente. Quais são os dados que eu tenho no meu exercício? A massa, que é de 50 kg, a tensão, que é de 200 volts, a corrente, que é de 15 amperes, o meu coeficiente de atrito, que é 0,2, o seno de θ, que é 0,6, e o cosseno de θ igual a 0,8. Gente, isso aqui é toda a preparação para você resolver o exercício. Isso aqui é física. Agora, a partir de agora, é só matemática. Então, bora lá para a gente resolver a questão. Este aqui, gente, é o mapa mental que você tem depois que você fez todas as análises que se podia. Professor, mas isso leva muito tempo para resolver no vestibular. Mas você faz isso enquanto você está estudando. Se você fizer isso em todos os exercícios, na hora da prova, isso aqui é rápido. É muito rápido, porque isso vai estar gravado na sua memória. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular Px e Py, que são as componentes da força-peso. Px, então, será igual. O que é peso? É massa vezes a gravidade. Como eu sei os valores, eu já vou substituir. Então, é 50 vezes 10. Vezes o seno de θ. Olha lá quanto que eu dei. Foi 0,6. Então, meu Px será 0,6 vezes 10 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, Px vale 300 newtons. Pronto, então agora vamos calcular Py. Então, vai ficar 50 vezes 10 vezes 0,8. 0,8 vezes 10 dá 8. 5 vezes 8, 40, 400 newtons. Eu tenho o meu valor, então, de Px e Py. Agora, eu vou passar, então, para o cálculo da força resultante em x para tentar encontrar a minha tração. Por que encontrar a tração? Porque a tração é que está puxando o bloco para cima. Tá ok? Então, vamos lá. O valor de Px eu já tenho, vale 300. A minha força de atrito é μ vezes a normal, que será igual à força de tração. Bom, eu repeti o 300 e vou substituir o valor de μ e a normal. Quanto que vale μ? Ele me deu, vale 0,2. E quanto que vale a normal? Então, olha aqui nas minhas conclusões aqui embaixo. Ó. A minha normal vale Py, então vou substituir lá. A normal valerá 400 newtons. Agora é só fazer as contas. Tração será igual 400 vezes 0,2, 2 vezes 4 dá 8, isso é 80 newtons. 80 mais 300, 380 newtons. Agora a gente vai calcular a potência elétrica do motor. Professor, mas aonde isso vai chegar? Não se preocupa não que você vai entender, tá?
A minha potência do motor elétrico vai ser igual à tensão que ele me deu, que é de 200 volts, vezes a corrente, que é de 15 amperes. Então, minha potência elétrica, 2 vezes 15 dá 30, dá 3.000 watts. Então agora eu vou utilizar a equação de potência instantânea para juntar tudo isso. Ele me disse aqui na fórmula que a potência instantânea, que é a potência do motor, é igual à força, que é a força de tração, vezes velocidade. Eu acho a velocidade que está subindo a rampa. 3.000 é igual à força de tração, que vale 380, vezes a velocidade. Isolando a velocidade, vai ficar 3.000 dividido por 380. Eu vou simplificar a minha fração, porque senão isso aqui vai dar dízima. Eu vou dividir 300 por 2 e 38 por 2. Então vai ficar 150 dividido por 19. Eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar em fração, porque eu ainda tenho mais uma conta a fazer. Para o cálculo do meu rendimento, então eu vou escrever aqui, depois a gente briga, tá? A velocidade do bloco vai ser igual a 80% da velocidade total que ele teria se não houvesse atrito. O que é 80%? 80 sobre 100, que multiplica 150 dividido por 19. Vou simplificar aqui, ó. Esse zero do 150 com o primeiro zero do 100, o 80 com o outro zero do 100, vai ficar 8 vezes 15 dividido por 19. 8 vezes 15 dá 120. 120 sobre 19, que é igual a 6,3 metros por segundo. Vamos ver então qual alternativa que dá. Alternativa B, de bola. Tá certo? Questão muito bacana, né? Envolvendo muitas informações. Pessoal, qualquer dúvida que você tiver aí na questão, deixe aí nos comentários. Bom, essa era a questão que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou deixar os slides dessa questão lá nos links do Instagram e do Facebook. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal e deixe o seu like. Então a gente se encontra no próximo exercício. Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.